Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais vídeo, tá ok? Eu quero convidar vocês para nós meditarmos hoje nos versículos 13, 14 e 15 do capítulo 2 de Romanos, tá? O nosso texto diz assim: Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Bom, nós trabalhamos aqui nos últimos vídeos aqui os versículos 11, 12 e também o versículo 16, que é um argumento que Paulo elaborou, tá? Falei que esses versículos aqui, eles são um parêntese para explicar o argumento principal dos versículos 11, 12 e 16, principalmente do 12, né? O argumento de Paulo é: o que importa no juízo não é a posse ou não da lei, e sim o pecado. É o argumento que o Paulo está defendendo, é isso, tá bom? Então aqui, nesse parêntese aqui, Paulo elabora em parte aquilo que ele já tinha dito no versículo, no texto principal, tá? Que é exatamente essa ideia de que no dia do juízo o que vai importar não é a posse ou não é você ter ou não ter a lei, não é você conhecer ou não conhecer a lei. A questão lá é o pecado, tá bom? Só que ao mesmo tempo que ele trata disso, né, ele também vai tratar de algumas objeções que ele sabia que tanto os judeus como os gentios estavam fazendo com relação a esse argumento. Então, eu posso dizer a vocês que o objetivo do parêntese aqui é esclarecer a verdade o máximo possível e antecipar e refutar algumas objeções que surgem delas. E esse é um método muito característico de Paulo, principalmente nessa carta. Ele está escrevendo, ele imagina que aquilo que ele está dizendo vai ser motivo de algum questionamento, ele se antecipa, faz o questionamento, responde, para que quando as pessoas ouvirem a sua carta, eles não tenham nenhuma dúvida com relação àquilo que eles estão ouvindo. Paulo faz isso o tempo todo. Ele imagina uma espécie de debatedor virtual, questionando ele, levantando problemas naquilo que ele está escrevendo, e ele faz essas questões, responde as questões, para que não fique dúvida quanto à leitura do texto. É um método, assim, excepcional, sabe? Muito, muito esclarecedor. Bom, então aqui ele começa explicando a situação dos judeus, tá bom? Já que é isso que está escrito no versículo 12. Olha, todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você percebe? Ele traz primeiro a questão dos judeus. Ele vai explicar. O problema dos judeus é que eles pensavam, queridos, que o simples fato de possuírem a lei e de ouvirem a lei, de um modo ou de outro, isso era suficiente. Eles se consideravam numa categoria especial e achavam que não precisavam ter nenhum temor acerca da ira de Deus. Pensavam que, sendo já o povo de Deus, né, e um povo a quem Deus amava, eles estavam numa relação peculiar com Deus e que, portanto, né, por isso, eles não precisavam dar nenhuma atenção à pregação concernente a Jesus de Nazaré como o único caminho da justiça na presença de Deus. Você percebe o que é dito aqui? Nós estamos trabalhando aqui um povo que conhece a lei, que tinha a lei, que recebeu a lei lá no monte, né, que foi passada de geração em geração, que todas as semanas eles estudavam essa lei no templo, e lei que era ensinada os pais ensinavam aos filhos. Uma criança em Israel, quando ela atinge 12 anos de idade, ela faz uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que era uma espécie de declaração de independência. Nessa cerimônia ela tinha que recitar os 613 itens da lei mosaica. Então eles pensavam que isso era suficiente, o conhecimento, o fato de ficar recitando a lei, isso era suficiente. Mas o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim os que praticam a lei, esses é que serão justificados. Não basta você conhecer, não basta você saber de cor salteado, não basta você ficar recitando a lei.
Se você não obedece, Paulo está dizendo, de nada serve ter a lei. O simples fato, querido, de um homem ouvir a lei não vale absolutamente nada para ele, pois o que a lei requer é que ela seja obedecida. Aqui eu faço uma pergunta interessante, né? Seria suficiente apenas ouvir pregações semana após semana? Dito isto, eu quero chamar a sua atenção para um outro texto também muito emblemático, tratando exatamente da mesma questão. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Olha o que ele diz. Ouça essas palavras de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você percebe que ele está dizendo a mesma coisa, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Você percebe o que é colocado diante de nós? Isso é um bom teste para nós avaliarmos a nossa espiritualidade. Tudo aqui tem a ver, queridos, com a questão da nossa espiritualidade, a maneira como nós vivemos a nossa espiritualidade, a maneira que nós praticamos a nossa religiosidade, sabe? O que Paulo coloca diante de nós aqui, por meio do Espírito Santo, é que não adianta conhecer as Escrituras, não adianta você ler. Veja, eu sou, quem me conhece sabe, eu sou um dos maiores incentivadores dos irmãos lerem as Escrituras. Aqui na igreja, onde eu pastoreio, todo ano eu faço uma festa no final do ano e eu vou premiar aqueles que conseguiram terminar a leitura bíblica naquele ano. A gente incentiva que os irmãos leiam a Bíblia uma vez por ano e todo ano eu compro 15, já cheguei a comprar quase, acho que 20 Bíblias para premiar irmãos na igreja que leram as Escrituras. Então eu incentivo isso exaustivamente. Tem um grupo no WhatsApp aqui da igreja onde a gente compartilha a nossa leitura no sentido de incentivar as pessoas a lerem as Escrituras. Mas eu quero que você entenda que isso é bom, só que isso não é suficiente. Não é ler apenas como meta de vida. Eu vou ler porque eu quero ganhar uma Bíblia no final do ano. Eu vou ler porque eu vou dizer, olha, eu li a Bíblia todinha esse ano. Eu vou ler porque isso, porque aquilo. Não. O ensino aqui é que nós precisamos conhecer as Escrituras com a intenção de obedecê-la, de vivê-la, de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E se nós não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo, não adianta. É você ir para a igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, ouvir 3 pregações semanalmente e você não praticar aquilo que está ouvindo. Do que adianta isso? É como um homem que vai para diante de um espelho. E olha que Tiago está escrevendo aqui numa época em que os espelhos eram uma espécie de bronze ali, muito mal elaborado. A imagem que se via no espelho era uma imagem borrada, né? Esses espelhos de hoje nítidos como nós temos hoje, né? Então o homem via a sua imagem meio que disforme, né? Ali naquele negócio, mas quando ele sai da presença do espelho, ele não lembra mais como é que é o rosto dele. É mais ou menos assim, querido. Leia a Bíblia sem a intenção de viver, sem a intenção de praticar, sem a intenção de ajustar a sua vida às Escrituras Sagradas, pode ser um motivo de condenação. Porque eu me acho muito conhecedor, eu me acho muito espiritual porque eu leio, eu estou lendo a Bíblia constantemente. Mas se essa leitura não vier acompanhada de obediência, ela não tem muita utilidade. Ela pode fazer de você uma pessoa orgulhosa espiritualmente, sabia? Você sai por aí se achando conhecedor. Porque eu li a Bíblia uma vez, porque eu li a Bíblia 2 vezes. E aí você começa a querer a se imaginar superior àqueles irmãozinhos que não leem. Tá? Então apenas ler a Bíblia pode ser até mesmo, de certa forma, uma armadilha para você. O que importa realmente, o que Deus quer de nós, é que nós obedeçamos a sua palavra. Que haja no nosso coração o desejo de conhecer, mas também o desejo de vivê-la, de praticá-la. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.